tudo culpa da cultura, culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são, de algum modo, culpa da cultura. Calma lá, eu te explico. De novo, hein? De novo. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentidos construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai descobrir como seus incômodos, seus desejos, insatisfações com o próprio corpo são fortemente guiados e moldados pelas forças culturais. Escuta. Todas as vezes que você sonha em ter a bunda da Graciane Barbosa, pensa em ter a boca da Anitta, decide ter o peito da Inês Brasil ou quer o tanquinho do Cauã Raymond, tem culpa da cultura aí. Olha, mas o mais importante de tudo, quando você quer isso, mas não consegue, você pode ficar tranquilo a partir de agora. Não é por maldade divina, não é por imposição biológica ou por desleixo seu. Você já sabe, né? É tudo culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. Antônia Gabriela Pereira de Araújo. O que é o corpo? Eu queria começar falando do corpo desde uma experiência que eu tive quando eu tinha assim, uns 13 anos. Eu fui uma menina que cresci em periferia, né, periferia daqui do Ceará, uma periferia chamada Pôr do Sol. Para mim, o corpo, né, não é o corpo, esse corpo aí único, né, são corpos. O corpo para além dessa matéria visível. Eu gosto desse conceito do corpo como algo não visível, porque o invisível não existe. Bota ese televisor, rompe el periódico ese, turn off the TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo. Sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta... Antônia Gabriela é doutora em antropologia pelo Museu Nacional, uma das instituições de formação na disciplina das mais tradicionais do país. Seus estudos sobre gênero, raça e sexualidade lhe renderam um prêmio na oficina de tese do Instituto Hutchins, o prestigiado centro de estudos e pesquisa da Universidade Harvard. Aqui nós vamos conversar sobre suas investigações com jovens negras boxeadoras em Havana, lá em Cuba, e no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Antônia fincou os pés nos ringues para entender como o esporte ajuda essas meninas dos dois países a quilombarem seus corpos. Mas também como o racismo coloca nos corpos negros a ideia de que são mais fortes, mais duros, mais resistentes e mais resilientes para a batalha que é viver. E de olho nas cordas e no treinamento das boxeadoras, com a ajuda da Antônia Gabriela, você e eu vamos descobrir como é que raça e corpo se misturam e como definem caminhos, trajetórias e destinos para boa parte das mulheres negras. Antônia, como é que você foi parar nas ciências sociais, hein? E mais assim, como é que você caiu na antropologia? Porque, como você falou, né? Você veio de uma família de periferia. Se nas camadas médias fazer antropologia já não é um sonho para ninguém, eu imagino que não passe nem pela cabeça de jovens da periferia ainda hoje a ideia de fazer ciências sociais. Não é uma escolha muito usual, né? Como é que foi para você? A gente passa horas assistindo TV. Uhum. E aí tinha o Canal Cultura. Aí eu tava ali assistindo Canal Cultura e aquela galera viajando e tal, e descobrindo, e pesquisando a cultura dos outros. Uhum. Mas era um programa que investigava a diversidade cultural. Uhum. Assim, como é na Índia, como as pessoas comem na Índia. E eu, caraca, que massa, é assim que a galera come na Índia. E aí eu ali, muito, muito inocente, eu disse, cara, eu quero fazer isso aí, eu quero saber das outras galeras que vivem ao redor do mundo, né, para além do Brasil. E aí a minha irmã, que era mais velha, ela já fazia ciências sociais. Ela é uma cientista política, não tem nada a ver com a gente. Graças Então... a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ela diz, que vocês são os mais legais. Eu, é mesmo, você não tem nada a ver com nós, são os mais chatos mesmo. Somos mais criativos, somos os mais artísticos e os mais poéticos. Enfim, foi ela que me deu a luz. Eu disse, cara, é isso que eu gosto desse negócio, dessa parada de cultura, essa parada de diversidade, de entender por que as pessoas, né, fazem coisas diferentes. E eu queria insistir no jornalismo. Eu disse, não, porque eram repórteres que faziam isso.
E ela disse, não é. Aí ela disse, cara, confia na antropologia que você vai se achar. E aí, de fato, assim, eu sempre gostei muito, assim, dessa ideia de entender, né, por que que existe aí essas diferenças, esses modos de estar no mundo e de se relacionar com todos esses modos de existência, né, enfim. Então foi por aí, assim, eu tenho uma perspectiva muito crítica, assim, Uhum. porque, bicha, eu acho que não é nem algo muito assim: "Ah, é consciente, não, eu vou fazer antropologia", não. Eu acho que nunca teve, assim, um momento que eu disse assim: "Poxa, eu tô fazendo antropologia", mas talvez tenha uma experiência que possa, dizer que eu senti a Uhum. alteridade, assim, eu senti o bagulho pesado em cima de mim, assim, de tipo assim: "Caraca, eu tô me sentindo o outro", sabe? Isso aí é o tal do bagulho do ser afetado, né? Que a gente fala pra caramba nas ciências sociais e na antropologia, de uma forma geral. E isso é muito massa, assim, do pesquisador sentir. Foi quando eu fui para Cuba, e aí a galera toda assim: "Meu irmão, você não é preta não, sai daqui", e eu tentando construir um laço, tentando construir um terreno em comum entre elas, mas foi bem difícil. Então, Uma das primeiras antropólogas a trazer essa discussão dos afetos, do ser afetado para a antropologia, foi a francesa Jeanne Fravé Saada. Você não precisa decorar o nome dela não, tá? Mas eu trouxe aqui para você saber. Você precisa saber, de verdade, é que um dos questionamentos que sempre recaiu sobre as ciências humanas, em contraposição, né, às ciências naturais, é de que no nosso trabalho o que impera é a interpretação. Não só a observação como acham e fazem os físicos. Então a gente sempre corre o risco, do ponto de vista do povo das ciências naturais, de misturar nossa subjetividade com a objetividade requerida para o fazer ciência. Aí vem sempre aquele papinho. Ah, se um físico vê uma maçã caindo de uma árvore, não importa se ele está bem ou mal naquele dia, continua a agir ali a lei da gravidade. A maçã cairá independente de o físico estar vendo ou não. Mas quando a gente olha para o trabalho dos antropólogos, e com essa coisa da interpretação como o caminho de conexão nosso com o saber, com a produção do saber, a gente sempre acredita que quem é que está fazendo a interpretação, como aquela pessoa está no dia de fazer a interpretação, e como é que isso impacta a maneira como ela pode estar fazendo a interpretação, faz com que a nossa ciência seja menos ciência do que as outras ciências. Enfim, eu preciso te dizer que isso é blá, 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 blá. Essa baboseira é resquício de um pensamento positivista comum na construção das ciências do século XIX, onde a gente acreditava que a ideia de objetividade era fundamental na separação completa entre o pesquisador e o objeto de estudo. O que a Fravé Saada vai dizer a partir do seu trabalho de campo com bruxaria no povoado da França rural é que o que dizia que era o nosso problema, na realidade é nossa fortaleza, é o que a gente tem de melhor. Enfim, antropologia boa é quando a gente consegue se imbricar tanto, mas tanto no campo e na pesquisa, que a gente deixa de lado essa distinção entre o nós e o ele. E entramos no jogo com os nossos interlocutores de pesquisa, de tal forma que somos capturados pelas dinâmicas locais e somos transformados pelos fenômenos que estudamos. Afinal, é no meio do campo, imbricado com emoções, forças e mergulhados nos campos de afetos, que seremos capazes de produzir uma antropologia mais profunda e comprometida com as realidades vividas pelos sujeitos. Enfim, lindo, lindo, lindo. E como é que foi essa situação dentro da sociedade brasileira, né? Claramente você é identificada como uma mulher preta, e aí você chega lá e não consegue ter sua negritude reconhecida. Como é que foi isso? olha, inicialmente eu me senti bem mal, porque Uhum. aí eu fiquei naquela busca por um terreno em comum para poder, enfim, construir aquele diálogo, né. Tentando entrevistá-las, né, e andando nos ginásios de boxe e tal, e a gente foi construindo ali um laço mais nas ruas e nos espaços de treino. Aí teve uma vez que, eh, ia acontecer, né, um café, um encontro na casa de uma das boxeadoras no Brasil, e ela disse: "Cara, acabou de faltar gás na minha casa, eu tô indo cozinhar, fazer o meu almoço eh, na academia de boxe". As mulheres cubanas, elas treinavam no quintal, elas estão na rua, elas fazem coisas, a existência, a vida delas é feita na rua, assim. Foi uma construção bonita, foi desafiadora, mas foi, eu acho que bem profunda e bem íntima. Mas conta pra mim, por que que eles não achavam que você era negra?
não era pela cor da pele, né? Pela textura do cabelo, sei lá, pelo formato do rosto, como nós aqui no Brasil nos valemos para definir se alguém pode ou não ser considerado negro, né? Ou ser vítima ou não de racismo. Mas, enfim, por que eles não te consideravam preta o suficiente para ser chamada de preta? O que te faltava? O que eles te falavam? Você não é negra. Eu achei que você era francesa quando você chegou aqui. Aí eu, aí tá, né? Enfim, e aí elas foram dizendo, falando que, né, que eu não, a minha existência ali em Havana não era como uma mulher negra. Eu não era uma mulher Uhum. negra. E aí eu fui me situando, realmente a perspectiva aqui é diferente, né? Eu tô realmente como pesquisadora. E aí eu acho que esse é um aspecto interessante da antropologia. Eu acho que aí eu me senti antropóloga, né? Com algumas aspas, tipo, cara, eu sou o outro, eu sou a pesquisadora, eu sou a gata que tô aqui entrevistando elas. Por mais que eu tente construir um terreno em comum, elas estão me dizendo que eu não sou uma mulher negra, né, igual a elas e Uhum. tal. E esse exercício da reflexividade, que eu acho que dá muito esse sentimento de pertencimento da antropologia. Eu acho que os antropólogos refletem muito, né, sobre o que nós fazemos. Porque no Brasil, tipo, é fácil construir o terreno com elas. Cara, a gente é preta e estamos aqui. Uhum. Como é viver como uma menina negra na periferia? Esse choque cultural, esse choque existencial veio em Cuba, assim, de uma reflexividade necessária para essa área de conhecimento, né? Mas eu acho que na tua fala tem uma coisa super interessante, né, que para os não antropólogos interessa a beça, que é essa ideia de que, para além da cor da pele, né, a gente precisa de mais coisa para Sim. poder ser identificado, ser visto como negro. É uma negritude de experiência vivida, Uhum. do processo justamente que eu falo na minha tese, do processo de racialização, que é fundamental. Você não nasce: "Pô, eu sou negona", não, você é racializada, né, você é Uhum. colocada em um lugar, a partir daquele contexto histórico, político, cultural daquela região, e eu não cresci naquele contexto de Havana, do que é ser negra em Havana, do que é a experiência de ser negra em Havana. E elas estavam me dizendo que assim: "Cara, você não cresceu aqui, você não é daqui, o teu status, né, de gringa, de pesquisadora de fora, ele é maior, é isso que te faz, é essa experiência de vida que te coloca num lugar de poder e que tira, essa predominância de você ser, de tipo assim, ó, tô aqui como negra e tal". Mas o mais maravilhoso é que os caras estavam te dando aula de antropologia, né? Quase dizendo, ó, não é porque a gente tem o mesmo tom de pele ou um tom de pele parecida que a gente é a mesma coisa. Porque ser negro no Brasil é muito diferente de ser negro, sei lá, em Cuba, né? E eu acho que elas chamavam atenção para isso, tipo assim, ó, ser negra em Havana não é igual ser negra no Brasil. Ser negra em Havana é outro contexto histórico, é outro contexto político, principalmente com muito envolvimento sobre essa história, né, do comunismo lá, de que eles se veem como realmente a maioria é muito mais cauteloso eles abrirem a boca e dizer assim: "Não, a gente é mulher negra e a gente é diferente delas". Uhum. Eles seguram muito mais essa informação de dizer, de falar sobre essa diferença, assim, racializada. Então, elas estavam me mostrando no cotidiano, na experiência delas, mas elas não falavam, mas eu via e sentia que era sobre uma experiência de vida que eu não tinha, uma experiência de vida que eu não tinha, do que é experienciar, viver, crescer como negra em Havana, né. Antônia, mas a gente tá aqui falando de Cuba, né, de Havana, das mulheres pretas, mas o pessoal que tá ouvindo a gente não faz ideia do teu tema de estudo. Eu já li, sei. Mas conta pra gente um pouquinho como é que apareceu o teu interesse pelas boxeadoras e sobre as cubanas, etc e tal. Como é que esse assunto te capturou? Eu sempre dancei, e eu sempre tive Uhum. um apego muito íntimo e muito poético com tudo que se refere a movimentos corporais, à dança. Então eu tinha uma curiosidade sobre como que o corpo, como esse lugar de vários processos sociais, culturais e que tudo atravessam, né, esse corpo, como que ele consegue, subverter uma ordem, um discurso, uma força do racismo, da força, enfim, do colonialismo sobre nós. Inclusive, a base do racismo, enquanto modelo de pensamento, né, um conjunto de ideias, né, que constrói um pensamento, parte da ideia, né, de que você tem um olhar negativo sobre o corpo, né?
E também é reducionista desse corpo, né? Porque o corpo negro é múltiplo, é variado, como qualquer corpo, né? Nem todo cabelo é igual, nem todo mundo tem a mesma perna, o mesmo braço, o mesmo rosto, o mesmo nariz, o mesmo tamanho do dedo do pé, sei lá. Mas quando a gente pensa os corpos dos pretos, acaba virando, com essa lente do racismo, tudo uma coisa só, né? Existe uma diversidade de corporalidades negras, mas é incrível como existe uma ideia de que o corpo negro ele só existe nos esportes. Ele é duro, ele é rígido, ele é grosso, ele é rude. Então, tudo que diz respeito a áreas mais de força, né, são associados à imagem de um corpo negro. Ao longo da história, a gente foi colando uma série de significados, ideais e imagens a esse corpo como se ele virasse uma coisa só, mas ele também servisse só para algumas coisas, né? Não para outras. Como é que isso bateu em você? E eu pensava, pô, cara, nada a ver, eu me acho super dançarina e tal, né? Existem outras possibilidades do corpo negro, das corporalidades negras existirem para além desse lugar que o racismo nos colocou, né? E aí, nesse jogo, aparecem teus interesses de pesquisa, né? Então, eram interesses assim mais dessa ordem, de entender como que processos estruturais, como que essas mulheres estavam agenciando as suas corporalidades desde um lugar estereotipado, desde um lugar tipo assim, pô, vocês estão no boxe, que era isso que a sociedade esperava que a gente fizesse, lutar, transformar o nosso corpo em um lugar de que nós somos duráveis, né, ou que ao mesmo tempo somos ferozes, né, somos guerreiras, elas estavam meio que fazendo o que a sociedade esperava delas, mas o que elas tinham para me dizer? É isso mesmo? Uhum. E, Antônia, tem uma coisa que é muito interessante no teu trabalho, que você a todo momento vai marcando, que teu campo foi com as boxeadoras, tanto na Maré quanto em Cuba, mas o teu tema não era boxe, né? Você estava preocupada em entender essa ideia, como você colocou muito bem, desse corpo feito para bater e feito para Uhum. apanhar, né? Mas como é que você escolhe o boxe como uma arena para fazer a tua pesquisa? Então, eu queria justamente uma arena que não fosse dentro das manifestações culturais Hum. negras. Eu queria ir para uma arena justamente Uhum. que não estava assim, né? Somos corpos políticos aqui, somos resistência, Uhum. porque eu estava assim numa indagação sobre o corpo quilombo de Beatriz Nascimento, né? Beatriz Nascimento foi uma historiadora e um dos principais nomes do movimento negro brasileiro. Na sua vasta obra, agora, né, publicada de novo aí, em toda a livraria você pode encontrar os livros da Beatriz, ela vai defender que o quilombo é muito mais do que uma comunidade de negros fugidos, como a historiografia reforçou ao longo do tempo. Mas a Beatriz diz, olha, o quilombo é uma forma de organização social, política e existencial baseada na solidariedade, na memória e na resistência. Sendo assim, é ali que o corpo negro encontra proteção, identidade, possibilidade de criação de vida, mesmo em contextos marcados por violência. Como o corpo negro, numa sociedade racista, é ameaçado e controlado, quando nos aquilombamos, a gente aquilomba o nosso corpo também. E tem a chance de cultivar nele um espaço de resistência, memória, beleza, mas, sobretudo, a gente faz desse corpo um território sagrado, um espaço de autocuidado e de ancestralidade, mas ainda mais, um espaço de luta. Esse gesto de fuga do cativeiro e na direção de um aquilombamento. É o gesto de construir tecnologias corporais, de esquecer o cativeiro, de esquecer a dor, de esquecer a fratura, de esquecer essa programação para o nosso corpo negro responder direto e somente o racismo. Então, a minha busca, né, a minha indagação na minha tese foi tipo assim, cara, eu quero saber se vocês estão conseguindo se aquilombar mesmo dentro de uma prática corporal que é vista como algo estereotipado, né, pra gente. E elas estão construindo esse aquilombamento? Elas estavam realmente construindo um aquilombamento. A partir do que eu construo na minha tese, com o conceito de raçudas, né. E aí a minha pergunta é: o que é ser Uhum. raçuda? O que é isso que vocês estão dizendo? "Ah, fulana é raçuda, fulana é raçuda, fulana é raçuda". E o que é? Mas há uma categoria central no teu trabalho que é a coisa do raçuda, né? O que é ser raçuda? Conta pra gente. Ah, o ser raçuda é esse processo cotidiano, esse processo de muito treino e de muita prática corporal que gera processos biológicos, físicos, mas também sociais e culturais, de uma que eu chamo de ontologias musculares fugitivas, né?
Ontologias musculares fugitivas. Adorei, adorei. Mas assim, para o público amplo aqui, para quem está ouvindo a gente, os não antropólogos, o que esse conceito que você criou quer dizer? Que são técnicas corporais de você viver o seu corpo, a sua existência plenamente. E ser raçudo envolve uma série de processos físicos, psicológicos. Entendi, entendi. Então, mas só para ver se eu entendi o que você está querendo me dizer. Me dá um exemplo para ver se eu entendi mesmo. Por exemplo, quando ela me diz assim, né, Gabriela, a gente corre aqui pela maré, mas a gente tá ligada de todos os altos e baixos. A gente sabe por onde passar. A gente vai elaborando no corpo, né? Quem já foi ali na Nova Holanda sabe que a rua é completamente movimentada, feira, tráfico e pessoas passando de carro, de moto, tudo em metros quadrados muito pequenos, assim, né? E a construção de uma técnica de saber caminhar ali, mas um saber caminhar que vai para além dessa técnica física, mas tem que saber correr por aqui. Não é qualquer corrida, né? Não é uma corrida num lugar plano, não é uma corrida em uma pista de corrida. É uma corrida, literalmente, metaforicamente, uma corrida aqui da nossa vida mesmo. Olha que maravilha, olha que maravilha. Esse corpo que vai sendo treinado para correr é um corpo que também vai sendo treinado para ler. Não ler com os olhos, mas ler com o corpo. É um ensinamento para as pernas, é um ensinamento para os joelhos, para a coluna, para dominarem os ritmos, né, e os terrenos diferentes que tem lá na favela. Mas é também um ensinamento para o próprio eu. É treinando o corpo que elas treinam também uma capacidade de perceber e se localizar nas ruas lá do Complexo de Favelas da Maré. Ó, sabe esse papinho aí de conectar o corpo e mente que tem em qualquer esquina da Vila Madalena, de Pinheiros, de Botafogo, sei lá onde você vive? Sabe aquela hora que você perde tempo pagando o guru do Instagram para te ensinar, conectar você com seu eu interior? Lá na Maré, as boxeadoras sabem que corpo e mente estão conectados desde sempre. E elas aprendem fazendo isso, ou fazer isso, de um jeito simples, né? Correndo. Com isso tudo aqui que a gente precisa lidar cotidianamente, mas a gente vai encontrando recursos corporais que aos poucos vão se encarnando na gente também. De saber caminhar por aqui, de saber que Biane eu tenho que parar para falar com a Dona Maria, de saber que por aqui eu tenho que correr mais rápido porque aqui é mais tenso, para elas se tornarem mulheres negras com pertencimento e com afirmação, elas tinham que elaborar esses processos corporais, esses processos físicos, esses processos psicológicos, esses processos biológicos. E a construção, invenção, sei lá, desse corpo varia de acordo com as necessidades que elas têm de enfrentar no dia a dia, né? Aí eu fiquei pensando, sei lá, dado que a vida tem altos e baixos, tem momentos que a gente cobra mais do nosso corpo, momentos que a gente pode relaxar um pouco mais, esse corpo dessas mulheres vão crescendo e vão diminuindo de acordo com as circunstâncias, né? E a todo instante elas estão aumentando e diminuindo o corpo, criando muito músculo e diminuindo o músculo. Então é uma ecologia, uma economia política de fazer crescer ou diminuir o corpo que envolve esses músculos. E esses músculos dizem sobre esse ser raçuda, essa menina negra que não dá para ela crescer de qualquer jeito. Ela tem que crescer ligada desses processos. Você fez uma pesquisa comparativa, que é um método super importante para a gente que é antropólogo, né? A gente se valer do método comparativo como forma de construção das nossas verdades, com muitas aspas aqui, né? Mas da percepção do que é o nosso fazer ciência. Mas tem um negócio que é importante, é que você faz essa pesquisa comparativa entre as boxeadoras de Havana e as boxeadoras da Maré, né? Ali do complexo de favelas da Zona Norte. Como é que você trouxe o Rio para dialogar com a Havana? E o que você encontrou no Rio que não tinha em Havana? Eu conheci uma colega de uma ONG, que aí eu disse, né, e eu estou buscando alguns espaços de boxe por aqui no Rio de Janeiro, e ela me indicou uma colega. Então ela foi fundamental para essa minha entrada, né, porque não dava para entrar em Nova Holanda sozinha, então eu entrava com ela. Então eu entrevistei, eu fui para esse universo de jovens negras que tinha um outro discurso. Cara, eu vim pro boxe porque
meu padrasto me abusava e eu precisava me defender. Eu vim pro boxe porque eu apanhava demais na escola e eu disse que quando eu criasse um pouquinho mais de corpo, eu ia fazer uma arte marcial para me defender. Então, a narrativa dessas jovens que depois eu passei a dialogar por mais tempo, né? E que vinha com essa fala de um coletivo, assim, né? Muitas falavam isso para mim. A gente não tá fazendo para virar atleta, a gente tá fazendo porque Uhum. a gente sente o nosso corpo vivo aqui. Existe alguma dinâmica e se sente viva. Eu sinto, né, as narrativas dela, eu sinto que eu aprendo a superar as minhas dores aqui. Que lindo, olha aí, ó. Corpo cria subjetividade. Quando eu boxeio, quando eu olho pro saco de pancadas, eu imagino que eu estou superando todos os traumas que eu estou vivendo. Eu entro na Maré justamente no processo de Uhum. implementação das UPPs. O PPs era a Unidade de Polícia Pacificadora, um projeto criado em 2008 pelo estado do Rio de Janeiro, com a promessa de expulsar o tráfico de drogas das favelas e retomar o controle do estado sobre esses territórios. E eu queria também entender o que essas Uhum. mulheres estavam fazendo. O que elas estão fazendo? Porque os meninos estão ali e tal, tentando se virar nos 30 nesse processo, né, de criação de políticas públicas, de pacificação e tal, dessas favelas. Mas o que as mulheres estão fazendo? E via muito esse discurso também de um território totalmente criminalizado, com muita vulnerabilidade da violência armada, e que elas precisavam, elas não iam se livrar do tiro, mas elas estavam ali elaborando um ethos de guerra, né? Um ethos guerreiro. Ethos guerreiro, hein? Ethos guerreiro. Ethos é um conceito importante na antropologia. Como aprendemos com o antropólogo Clifford Geertz, o ethos é a maneira como os membros de um determinado grupo social vivem, sentem e agem no mundo. É um sistema de valores, atitudes e sentimentos e disposições que orientam o comportamento dos indivíduos. Não é por acaso que você fala na tua pesquisa que a grande maioria dos praticantes de boxe no Brasil, quase 80%, né? Se a gente pega aqui nas mulheres, né? São mulheres negras. Tem muito conectado, né, com essa coisa da conexão com esse corpo negro, né? Como é que o boxe, né, ajuda essas meninas a se prepararem? Quando eu começo a pesquisa, eu começo com o termo mulheres negras. E aí eu começo a perceber, pô, essas meninas têm, algumas tinham a idade de 18, algumas de 20, que eu me toquei, tipo, cara, essas meninas estão me falando sobre a construção, o que envolve uma série de discursos, de práticas, de teorias, de que mais experiências vividas, que elas estavam me falando, e eu disse que elas estão me mostrando que é isso, não somos mulheres negras, porque nós estamos justamente construindo processos corporais que vão nos dar resistência para sermos mulheres negras. A gente está no boxe porque nos disseram quando nós éramos menores, adolescentes, que nós não tínhamos, nossos corpos não eram delicados. Os nossos corpos eram corpos gordos, né, bração grande. Pô, você tem muita força e muita raiva, você tem que ir para uma arte marcial. Então, elas estão aí construindo subjetividades que quando você nasce com a epiderme negra, você a primeira percepção que você tem é desde o olhar do outro. Então você cresce, pô, eu tô de boa aqui, no meu primeiro ano de ensino médio, aí a menina vem e diz: "Pô, tu é mó fortona, mó bruta, pô, tu é mó", e aí você vê o quê? Pô, ninguém, pô, e aí tu começa a construir a tua subjetividade baseado no olhar do outro, a dupla consciência, o olhar do outro, que primeiro me diz quem eu sou, mas eu vivo em conflito porque eu tenho um olhar sobre mim. Eu sei que eu não é porque eu tenho esse corpão grandão e tal, que eu sou negona, que eu sou brutona, né, dentro dos termos, inferiores, né, que é dado a essa dimensão do bruto e tal. Então, essas meninas estavam me dizendo que foi esse processo de dupla consciência, de receberem o olhar do outro sobre o corpo delas, e depois elas se ligarem que elas precisavam criar o próprio sentido de corpo raçudo delas. Foi esse processo, primeiro vindo de fora, e depois elas precisaram criar essa musculatura de dizer assim: "Sou raçuda mesmo, minha irmã, e daí? E você sabe o que é ser raçuda?", né. Raçuda, né, é um termo que a gente usa, às vezes, no Brasil mesmo, né, para qualificar algumas mulheres, e em geral tua pesquisa está mostrando que a gente usa para qualificar mais mulheres negras, né. Mas
Quando a gente olha para Cuba, Cuba não tinha raçuda, não tem em espanhol essa palavra. E aí eles usavam a palavra cruda, né? Crudo, de cru. Eu pirei nessa ideia, né? Porque eu acho que para nós antropólogos isso diz muito, né? Como é que essa categoria operava lá no teu campo em Cuba? São palavras análogas. Mas eu gosto do crudo. O crudo ele traz mais essa noção de um corpo que precisa ser amolecido, porque ele traz tanta noção realmente de uma comida crua. Elas me diziam: olha, não, a gente usa o termo aqui crudos muito também para comida crua, vegetais e tal. Mas também a gente usa muito para essa noção do crudo, do duro, né, do corpo duro também. Vem com essa noção de que os nossos corpos eles precisam ser domesticados, eles precisam ser cozidos, eles precisam ser amolecidos. O cabelo tem que amolecer, né, tem que tacar a chapinha, o corpo precisa criar uma corporalidade mais dócil. Então é um corpo cru, que precisa ser, cozido, que precisa ser amolecido mesmo. Eu acho que não tem para onde correr, são esses os termos mesmo. Cru e cozido, para nós antropólogos, mas é muito mais que só um jogo de palavras. Segura essa, escuta só. O Lévi-Strauss, que é um cabeção francês que durou pra chuchu, hein, passou dos 100 anos, vai inventar um negócio chamado antropologia estrutural. Em linhas gerais, para você sair por aí dizendo que conhece bem Lévi-Strauss e repetir Lévi-Strauss, 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 ele vai dizer, o Lévi-Strauss, que as oposições como cru e cozido, natureza e cultura, organizam um sistema de pensamentos que estruturam a forma como a gente organiza o mundo e atribui sentido para a realidade social. O Lévi-Strauss vai dizer que a passagem do cru ao cozido é a primeira operação cultural, uma vez que o cru representa o estado natural, bruto, não transformado, ligado à natureza, e o cozido é o território da cultura, do transformado, do socializado, do civilizado, aquilo que foi moldado pelo fogo, pelo trabalho dos humanos, enfim, né, pela civilização. Com isso, o que a Antônia Gabriela está te dizendo aqui é que quando chamamos os corpos das mulheres negras lá do boxe, né, como de crudos, a gente está dizendo que são duros, brutos, em contraposição aos das brancas, que são moles, frágeis e dóceis. E tem muito a ver com a maneira como nós organizamos e hierarquizamos os corpos dos brancos, das brancas e das negras na sociedade ocidental. Então, tem coisa para pensar aí, hein? Só a palavrinha revela um bocado de coisa. Não fala assim, tá falando muito alto, né, não se coloca assim não, seu braço movimenta muito, né, você é muito expansiva, você é muito nananã. É um corpo muito cru, muito duro, ele precisa se recodificar dentro dos códigos, sentidos e significados brancocêntricos. E o código brancocêntrico de existência de corporalidade aceitável é um corpo que se coloca frágil, mole. Então, se o mole é o cozido, a mulher branca é o avesso da negra, né? É aí que está justamente o verso e o reverso da feminilidade negra e não negra, do cru, do raçudo, do duro. Para a mulher negra é dado assim desde o momento em que ela nasce, né? Não, você é dura, você é forte demais, então você vai aguentar isso aqui tudinho. Não chore não, para com isso. Essa corporalidade negra, desde esse lugar de racialização sendo embrutecida, né? Não é por acaso que a chance de uma mulher branca receber uma anestesia durante o parto é 2 vezes maior do que uma mulher negra. Isso não sai da minha cabeça não, tá? É fruto de um artigo de pesquisadores da Fundação Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, feito com mais de 24 mil mulheres no Brasil. Enfim, se os corpos das mulheres negras são mais brutos, elas certamente, dentro desse ponto de vista, aguentam mais. Sendo assim, elas não precisam de nada que lhes tirem a sensação de dor. Você, olha só, você é isso, você é forte mesmo, e te fazem acreditar, e você começa, para se defender desses golpes, você começa a ser reativa mesmo, né? Você começa a aprender a dar murro mesmo, né? Para poder se defender e tal. Mas vamos voltar aqui nesse negócio da raçuda. As mulheres negras, elas já são raçudas, são duronas, são fortes pra caralho. Não precisa de ninguém para defendê-las, né? Não precisa do Estado. É doido, porque dentro desse modelo, quem precisa de Estado, de assistência, de cuidado, é o corpo mole, né? É o corpo mole, que é frágil, né? Que é mole, não é? É defensável um corpo mole, maleável, dócil, passivo. Então, o corpo da mulher branca, né, que consegue estar dentro dessa noção de um corpo dócil, né, ele é um corpo mais compreensível para o Estado de que ele é um corpo defensável, que eles são dóceis, são frágeis.
tem aí uma certa naturalização, né? Que é algo que o racismo faz, né? O racismo, ele se apresenta como natural, como default, como dado aquilo que a gente sabe que é construído. Então, eu acho uma categoria muito boa. Mas tem um aspecto aqui, para a gente já ir caminhando para o final, que você vai mostrar, né? Que o corpo, ele é um corpo, mas a memória também se escreve nesse corpo. E essas dinâmicas cotidianas que as pessoas pretas são obrigadas a enfrentar, elas vão construindo trajetórias marcadas pelo racismo, né? Trajetórias marcadas pelo racismo, mas elas também vão escrevendo essas trajetórias desses corpos, né? Essa memória corporal é essa experiência vivida desde um corpo negro, de um corpo mulher, de um corpo periférico. Mas Uhum. eu estava e eu ainda continuo muito curiosa para entender como que isso acontece no nível também biológico, físico-biológico desse corpo que mantém uma história persistente de resistência, né, e que os gestos e os movimentos eles existem como essa memória corporal que vem desde a minha Uhum. bisavó, do acocorá, do movimento de lavar, de passar, sei lá, uma viagem. Mas eu acredito que são eles, esses processos físicos e químicos e biológicos, que dão melhor uma ideia da memória corporal, que processos são esses que me faz preferir correr do que meditar, me Uhum. faz preferir estar com o meu corpo em transe, né, como acontecia muito, assim, era a partir desses movimentos de socar, de dar murro e tal. E é muito louco, assim, porque eu acredito que são esses processos que existem desde dentro do corpo. É com o Uhum. corpo, essa transmutação da dor, da fratura, do racismo em vida, em vitalidade e resistência, ela se dá com o corpo, através do corpo e dentro do corpo. Então, Uhum. por isso que eu venho com o conceito de memória corporal, porque é algo que existe dentro do corpo também, né, não é só esse processo por fora, de técnicas que são construídas, mas é também por dentro, né. Tem a dimensão também aqui da espiritualidade, né, tanto desde esses movimentos, em que os corpos eles estão mesmo fazendo vários murmúrios, vários barulhos, né, e não estão muito vendo, não estão muito ligando para nada muito racional, assim, a galera tá transcendendo mesmo essa dimensão aqui. É algo para se falar sobre a dimensão do não visível, do espiritual, do que não está ali só como um corpo de membros, mas como um espírito, como moléculas que não podemos ver. Também essa dimensão da espiritualidade vem muito forte quando elas me mostram as tatuagens delas nos braços. Eu acho isso fantástico, assim. Uhum. Aqui é a minha força, e aí a força é o braço, mas é também, tipo, o nome da mãe, da avó, colocado no lugar que elas acham de mais potência, assim, né, de mais concretude dessa ontologia muscular de resistência delas, né, que é o braço, é o bíceps, é o tríceps. E elas, a maioria tatuam, né, os nomes de pessoas, de mulheres queridas nos braços. E aí eu achei isso, assim, também muito muito simbólico sobre essa ancestralidade que elas trazem nos seus corpos e nessa feitura, nesse existir, como mulher negra, eu preciso trazer o nome da minha mãe e vai ser nesse lugar aqui que eu estou fazendo todo dia, nesse meu músculo maior aqui, né, que eu golpeio e tal. Então, eu acho que é isso, não sei se eu tenho mais algo assim. É, mas tem um negócio que eu fiquei pensando do boxe, que eu achei genial que está no teu artigo, que é o corpo no boxe sendo treinado, né, ou sendo ressignificado, ele vai dando força para a mente, e a mente, né, também dá força para esse corpo. Como é que é esse jogo? Porque são coisas que não se apartam, né, essa prática de desmembramento dos corpos era uma prática muito usada nessa tentativa de fazer os negros perderem os conhecimentos, né, perderem o que eles sabiam fazer. Então é um conhecimento que se encarna não só na mente, mas no corpo inteiro. Uhum. E a mente é tudo isso, é o corpo, são os músculos, são todos esses membros do nosso corpo, né, é onde reside o conhecimento, é onde reside essa memória. Não somos seres que os nossos conhecimentos, né, os nossos corpos, pensamentos, eles estão no corpo todo. Então, é tudo isso, assim, eu acho que quando eu vou para o boxe é justamente para querer encontrar todas essas possibilidades de transcender
conceitos e ideias, né, que estão muito engessadas, tipo assim, não, resistência negra é aqui, são as manifestações culturais negras. É isso. Antônia Gabriela, adorei esse papo, hein? Muito Nossa, eu obrigado. que agradeço, eu acho que realmente é tudo culpa da cultura mesmo, né, Michel? É tudo culpa da cultura. Então, muito obrigada, um abraço e parabéns, parabéns mesmo. Se você curtiu o nosso papo, segue a gente no teu tocador de podcast preferido. Dá 5 estrelas e também acompanha todos os vídeos que a gente tá lançando por aí nas redes sociais. Que, tamo malhando o corpinho pra ficar bem gostoso pra vocês. E deixa eu te falar um negócio. Você sabe que coisa boa, igual a gente tá te apresentando aqui, a gente não faz sozinho. A gente faz muito bem acompanhado de uma trupe. A pesquisa desse episódio ficou por conta de Fabiola Gomes. O roteiro e a apresentação estão na minha mão. A captação, a sonorização e a edição de áudio é da Voz Ativa Produções. A vinheta é do Estúdio Cavalo. Todas as artes que você vê por aqui nas redes sociais foram criadas por Diego Oliveira e Juliana Silva. E quem comanda os posts e a pós-produção é a Carla Viveiro. Mas quem manda em todos nós, em mim, na Fabiola, na Voz Ativa, no Estúdio Cavalo, no Diego, na Juliana e na Carla, é Carolina Pisa, que equilibra as peças, os cronos e as cabeças, para a gente conseguir chegar até aqui. Um muito obrigado a todos.